noite, está começando mais um episódio do Fala Doc, o podcast médico de São Gabriel. E hoje aqui ao meu lado o Bina, que é anfitrião, host do Fala Doc, está comigo para a gente apresentar mais uma convidada especial no nosso podcast, a Malu Bragança, que é pré-candidata a prefeita da cidade. Boa noite, Bina, como vai? Boa noite, Romeu. Boa noite à nossa equipe que está aqui. Boa noite à nossa convidada, vereadora Malu Bragança. Estou empolgadíssimo. Primeira vez que nós vamos falar de política aqui nesse podcast, né? Uma forma bem informal, né? Se a gente estivesse ali no boteco tomando um cafezinho com a pré-candidata e vereadora Malu Bragança. Vamos sugar a Malu assim de todas as formas para ver o que ela pensa da nossa cidade, o que ela pensa do atual e também do futuro. Boa noite, pessoal. Está começando de novo o 5º episódio do Fala Doc, o podcast médico de São Gabriel. Peço desculpas a quem já estava online na live. A câmera caiu caindo do tripé, que tivemos um pequeno acidente que só acontece ao vivo, né? Exatamente. Né, Bina? Porque é ao vivo. Porque é ao vivo, né? Muito bem. E no episódio de hoje, para quem não estava nos acompanhando, nós temos a honra de receber aqui a vereadora Malu Bragança, que é pré-candidata à prefeitura da cidade. Bina, mais uma vez, boa noite. Prazer ter aqui ao meu lado no 5º episódio. Boa noite, Romeu. Boa noite, prazer mais uma vez estar aqui contigo, com a nossa equipe de produção e com a vereadora Malu Bragança, pré-candidata a prefeita de São Gabriel. Como eu dizia anteriormente, né, estou bastante empolgado para que a gente possa conversar bastante com a Malu, né, se estivéssemos aí num boteco tomando um cafezinho, né, e sugar bastante do que ela pensa da nossa cidade, o que ela planeja como pré-candidata para o futuro desse local que a gente tanto ama. Pois é. Malu, bem-vinda ao podcast Fala Doc, é um prazer enorme estar contigo aqui. Antes de te passar a palavra, eu gostaria de avisar aos seguidores e ao pessoal que está acompanhando ao vivo essa live que a ordem de entrevista e de bate-papo aqui com os pré-candidatos foi definida previamente por sorteio com seus representantes, acordado pelos 3, e a gente estipulou pequenas regras para boa convivência, para que as 3 entrevistas, os 3 episódios mantivessem um grau de isonomia. Esse episódio ele vai ter um primeiro bloco que vai ser dividido em 2 partes. A primeira parte de 5 minutos, em que a Malu vai se apresentar e vai nos responder por que ela quer ser a prefeita de São Gabriel a partir do ano que vem. O segundo bloco, em que nós teremos assuntos gerais a serem debatidos. E a partir de então teremos um pequeno intervalo de 5 minutos em que a live vai ficar pausada e voltaremos para então o segundo tempo, digamos assim, a segunda rodada, em que teremos 40 minutos de debate sobre saúde pública de São Gabriel e os 5 minutos finais de encerramento, em que a Malu vai responder a 2 perguntas enviadas pelos seus adversários, Rossano Farias e Lucas Menezes, e em que ela vai ter aí um tempo para considerações finais, agradecimentos e ponderações. Então, as regras serão essas para os 3 pré-candidatos, para que fique bem claro. Será postado posteriormente no nosso perfil do Instagram um PDF com as regras para que todos fiquem de acordo. O episódio começa agora, 5 minutos valendo. Malu, bem-vinda. Quem é Malu Bragança? Obrigada, Romeu. Boa noite, Bina. Que prazer estar aqui hoje, né? Inaugurando as falas sobre política no Fala Doc. Que importante esse momento, né? Boa noite às gurias aqui da assessoria de comunicação aqui do Fala Doc. Boa noite a todos que estão nos assistindo através dessa live no Instagram. Quanto é importante esse momento, né? Dizer que a Malu é uma mulher nascida em São Gabriel, no dia 28 de outubro de 88. Eu tenho 35 anos. Sou mãe de 2 filhos, do Matias, que tem 8 anos, do Mateu, que recentemente fez 3 anos. Sou casada com o Matheus, que é tenente do Exército Brasileiro. Sou filha da Neca, filha do Ricardo. 2 pessoas que já tiveram envolvimento político em São Gabriel, né? Minha mãe foi secretária de Assistência Social,
foi vereadora, meu pai foi secretário de obras, secretário de transporte, secretário de planejamento, foi vereador, foi vice-prefeito. Eu hoje sou vereadora do PDT, um partido que eu sempre quis ser filiado ao PDT, e que coisa boa, me sinto super bem, sou muito feliz no PDT, é um partido que me honra muito aqui em São Gabriel. E eu sou uma pessoa que tem um amor muito grande pela nossa cidade, né? Assim como todos os gabrielenses. Eu tenho um carinho muito grande por São Gabriel e penso que temos a possibilidade de pensar juntos o futuro da nossa cidade. Eu sou essa mulher que não tem preguiça, que não tem medo, que se tiver que falar, fala, se tiver que parar para escutar, para e escuta, que debate ideias, né? Que debate política, que gosta de fazer política. Eu tenho a política como uma missão, né? Tu está nas políticas já há quanto tempo? Há muito tempo. Eu recordo que quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai disputou a primeira eleição a vereador. E aí foi quando acabei introduzindo mais na política, acompanhando a história deles, né? Claro. Mas eu, particularmente, exerço o mandato de vereador desde 2020, né? Aqui em 2021, aqui em São Gabriel, eleita na eleição de 2020 como a mulher mais votada da cidade. Né? Então, estamos aí nesse caminho, trilhando a nossa história. Sou advogada, trabalho com direito de família, sou produtora rural também. Né? Tenho essa raiz muito forte com a questão ligada ao campo, em virtude dos meus avós serem pessoas sempre ligadas a essa questão do campo, do amor pela natureza, pela criação, enfim. E estamos aí. A Malu foi minha aluna no direito. É verdade. Medicina Né? legal. Medicina legal, minha paciente. Então eu a conheço. Porém, muita gente quer conhecer também da Malu, e eu sempre interpreto a política como uma questão que em muitas pessoas aqui na cidade ela vem do berço, né? Então tu cresceu vendo política dentro de casa, tu cresceu vendo reuniões dentro de casa, tu cresceu vendo decisões dentro de casa, importantes ou não para a cidade, né? Então eu queria saber de ti assim, ó, independente do que tu falou, do que tu é e que a gente já sabe, o que a Malu tem do Ricardo, o que a Malu tem da Neta? Bina, as pessoas me perguntam muito isso, sabe? Porque as pessoas têm eles como uma referência muito importante. Primeiro porque a minha mãe trabalhou numa área social muito importante da cidade. Uma área em que as pessoas que recorriam à assistência social, na época em que ela foi secretária, são pessoas que precisavam de uma palavra de carinho, de atenção, né? Daquela palavra de conforto no momento difícil, no momento de vulnerabilidade. Então, acho que da minha mãe eu herdei essa capacidade de ouvir as pessoas, né? Essa capacidade de ter empatia com a condição do outro. E do meu pai, eu acho que eu herdei um pouco da questão da racionalidade, da praticidade para resolver problemas, para resolver situações delicadas. Né? Então, acho que essa mistura é uma mistura que me faz ser quem eu sou. Né? Essa questão dessa empatia da minha mãe, da racionalidade, da praticidade, do poder de resolução que eu trago do meu pai. Eu acho que isso acabou condensando e fez com que eu me formasse, né, politicamente também, e também de forma pessoal, né, a Malu é isso, é essa fusão desses sentimentos. Malu, e só para nós dar esse start aí do bloco inicial, o que te levou a desejar ser prefeita de São Gabriel a partir do ano que vem? Romeu, falar por que eu quero ser prefeito, não tem como falar sem antes falar o que é São Gabriel. Né? Para mim, o que é São Gabriel? São Gabriel é uma cidade super bem posicionada geograficamente. Nós estamos aqui a 300 e poucos quilômetros da capital, 300 e poucos quilômetros da nossa fronteira, do Mercosul, né? 300 e poucos quilômetros de Rio Grande, do Porto de Rio Grande. Nós somos uma cidade extremamente produtiva, nós somos um polo de produção de arroz, de soja, dos municípios que mais produz. Nós somos uma cidade super acolhedora. Né? Tu que não é daqui, que está em São Gabriel, sabe, né, do que eu estou falando. Ele já é gabrielense. Já é, isso, exatamente, é gabrielense, cidadão gabrielense. São Gabriel é uma cidade que tem pessoas acolhedoras, um povo trabalhador, um povo ordeiro, né? Nós somos uma potência em muitas coisas. E o que me leva a querer ser prefeita é que nós precisamos potencializar o que nós temos de bom. Nós precisamos superar os desafios que nós estamos enfrentando. E esses desafios, a gente sabe que eles existem no dia a dia, na conversa com as pessoas, no olho, naquele diálogo que temos todos os dias com gabrielenses que anseiam por mudanças. Nós não podemos mais admitir que nós sejamos um grande produtor de arroz e soja e nós não temos estradas. Nós não podemos permitir. Nós não podemos permitir que as pessoas elas não tenham acesso devido à saúde como elas deveriam ter. Acesso pleno, acesso desburocratizado, acesso em tempo real, digamos assim.
Nós não podemos permitir que nós tenhamos problemas enormes em infraestrutura urbana, como nós temos em São Gabriel. Quando saímos nos bairros, a gente vê ruas esburacadas, né? Isso não é novidade, isso não é um assunto que eu estou trazendo hoje, a comunidade que está assistindo sabe disso. Né? Abre a porta de casa e se depara com um buraco. A gente tem problemas imensos com relação à prestação de serviço de água e esgoto em São Gabriel. Nós temos que superar esses problemas, nós temos que solucionar esses problemas. Né? Então, nós temos uma questão de desemprego, os jovens eles vão embora de São Gabriel, porque eles não têm oportunidade, não enxergam oportunidade de crescimento aqui. Né? A nossa agricultura, o pequeno agricultor, ele está lá no fundo do campo, sem ter uma Secretaria de Agricultura que desenvolva políticas públicas para aquelas pessoas poderem produzir com qualidade, trazer os seus produtos para vender aqui, né, na sede do município. Então, São Gabriel, para mim, é tudo isso e precisa ser explorada no sentido de ser potencializada as suas qualidades, e por isso é o meu desejo de ser prefeita de São Gabriel, para que eu possa, junto com uma equipe de pessoas que pensem o bem de São Gabriel, o futuro de São Gabriel, desenvolver essas potencialidades. E tantas outras áreas que no decorrer da nossa conversa nós vamos falar bastante sobre isso. Perfeito. Bina, já estamos dentro dos primeiros 40 minutos. Ó, então vamos aproveitar esses primeiros 40 minutos aí. Não sei se o senhor quer fazer a primeira pergunta ou eu posso Por favor. já Por favor. começar a dar o sinal verde para esse questionamento. Malu, tu és pré-candidata a prefeita num partido que nos últimos anos, em São Gabriel, entrou em rota de colisão. Isso não é o Bina que está falando aqui, isso que todo mundo sabe, né? Algumas pessoas saíram, outras pessoas chegaram, e a gente sabe que para governar um município, o prefeito ele precisa ter maioria, ele precisa fazer aquela coalizão, né? Aquele pessoal, não apenas o seu próprio partido, mas aquela união que vai fazer com que ele possa governar. Não adianta uma pessoa ter 25 mil votos e aí chega, tem uma Câmara com a imensa maioria da oposição, né? Como é que tem sido essa construção, que a gente sabe que já começou e que ela é bem de antes, como é que tem sido essa construção dentro do teu partido e com as outras siglas que querem se aproximar e que querem governar São Gabriel em caso de tu seres prefeito? Bina, importantíssima essa pauta, porque eu sempre digo que a Câmara é uma grande escola para quem quer ser prefeito de São Gabriel, ou prefeita, né? A Câmara é uma grande escola, tudo que diz respeito à vida do gabrielense passa pela Câmara de Vereadores. E ali a gente acompanha costuras políticas, né, debates importantes, debates amplos, muito amplos sobre o futuro de São Gabriel, questões importantes para a nossa cidade. E como tu disseste, governar precisa de governabilidade, né? E para ter governabilidade precisa de pessoas eleitas dentro do Poder Legislativo que tenham afinidade com o projeto a ser executado no Executivo, né? Então, para isso, nós viemos ao longo deste tempo na construção dessa pré-candidatura, e até a gente tem que tomar alguns cuidados para falar sobre isso, porque nós estamos num período que não é um período eleitoral, né? É um período pré-eleitoral, e a gente está nessa construção, nesse diálogo com os partidos que estão junto conosco. Hoje nós temos uma pré-coligação, digamos assim, do PDT, com o PRD, com o PSB, com a Avante e com o Cidadania. Então nós temos 5 partidos. Desses 5 partidos, 3 deles têm nominatas completas, né? Pré-nominatas completas, o PDT tem a sua. Hoje o PDT é a maior bancada na Câmara de Vereadores, né? Depois do fechamento da janela de filiações, em que os vereadores atuais puderam trocar de partido sem perder o mandato, nós ficamos o PDT com a maior bancada, nós somos 4 vereadores, eu, o vereador Moisés, o vereador Elson, que é o líder da nossa bancada, e o vereador Rodrigo. Nós temos o PRD, que representa a fusão entre o PTB e o Patriota, né, que são 2 partidos que acabaram fazendo essa fusão e criando o Partido da Renovação Democrática, que é o PRD. O PRD hoje ele tem na Câmara 2 vereadores, que é o vereador Kiko e o vereador Cacaio, bem ligados à questão rural, questão de agronegócio, enfim. E nós temos o PSB, com a sua nominata completa também, que hoje tem uma vereadora, que é a vereadora Jana. Então nós temos hoje na Câmara de Vereadores 7 parlamentares, incluindo eu, né, da nossa base de apoio à pré-candidatura. Porém, nós estamos trabalhando muito dentro das articulações partidárias para que, a partir de 1º de janeiro de 2025, nós tenhamos uma base ainda mais ampla, que nós tenhamos uma base composta por pessoas com afinidade com o nosso projeto político, porque o projeto ele precisa ser político, ele não pode ser só um projeto eleitoral.
né? Para que as pessoas que venham a ter as suas cadeiras no Legislativo possam ser pessoas afinadas com o nosso projeto político. Então, nós temos 3 belíssimas nominatas completas nesses partidos, e eu tenho certeza absoluta que com grande chance de serem eleitos, enfim, de formarem uma grande bancada para dar governabilidade e sustentação ao nosso, né, futuro governo. Falando nisso, também não posso deixar de dizer que eu jamais serei aquela pessoa que não senta para conversar com os adversários quando o assunto for o bem-estar da comunidade e o bem coletivo. Eu acho que a política é essa construção através do diálogo. Para mim sempre foi, sempre representou muito isso. Então, nada se exclui possibilidades de sentar e conversar e debater São Gabriel, né? Nós precisamos pensar na nossa cidade, colocar os interesses individuais para trás, interesses coletivos à frente e buscar soluções, porque São Gabriel precisa com muita urgência de pessoas que busquem soluções para os seus problemas. Isso é fato. Isso é ponto batido. Se tu sair na rua ali agora, na calçada, atacar uma pessoa ali, vem cá, me explica o que tu tá achando, a pessoa vai dizer que São Gabriel precisa melhorar em tais e tais e tais áreas. O povo tá dizendo isso. É uma voz muito forte. E a voz do povo, né? É a voz de Deus. Certo. Bom, a pergunta que chegou bastante para nós e que foi colocado agora no final da tarde no direct diz respeito à segurança pública da cidade. Tá? Um questionamento. Porque a segurança pública a gente sabe, né, Malu, que não é uma obrigação do governo municipal, e sim do governo do estado. Mas a gente também sabe que em vários grandes centros vem se desenvolvendo não só guardas municipais, mas também a criação de polícias municipais. Recentemente, com essa catástrofe das enchentes que a gente percebeu, que a gente teve, né, nos últimos dias, né, a gente percebeu que houve problemas muito ligados à segurança pública. Queria saber de ti, se eleita o ano que vem, qual a proposta, qual a ideia que tu tens para melhorar a segurança pública em São Gabriel, sendo que essa pauta não é necessariamente do governo municipal. Exato. O Romeu sempre, quando fala em segurança pública, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a questão da guarda municipal. Nós precisamos ter uma guarda municipal em São Gabriel. Precisamos, é uma necessidade. A nossa cidade já atingiu o patamar para isso, né? Nós temos essa necessidade, a gente percebe isso, né? Paralelo a isso, nós temos que sempre manter portas abertas com o governo do estado para cobrar mais efetivo, tanto da brigada como da polícia civil. Nós temos esse dever, né? As pessoas públicas têm esse dever de manter essas portas abertas para isso. Nós recentemente tivemos concurso público no município e tinham vagas para agentes de trânsito, por exemplo, né? Então a gente fez um concurso, aprovamos pessoas no concurso para agente de trânsito. A gente tem que debater o estacionamento rotativo, aliado à guarda municipal para o cuidado com os bens públicos. O que nós estamos vendo hoje? Nas últimas 2 semanas, nas matérias dos nossos jornais e blogs, enfim, assalto em escolas, né? Furtos ali para roubar merenda em escola, para furtar merendas 3, 4 vezes a mesma escola sendo arrombada, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com o patrimônio público e isso se faz através da guarda municipal. Então, a gente precisa pensar, hoje nós temos uma Secretaria de Segurança Pública em São Gabriel, mas nós temos que pensar em otimizar o trabalho dessa secretaria, com a Guarda Municipal, com agentes de trânsito através, né, para cuidar do estacionamento rotativo. Nós temos que ter essa preocupação com a zeladoria dos bens públicos, dos prédios públicos, né, porque a gente reforma, faz ali um prédio bonito, organizado, um banheiro público, muitas vezes é depredado porque não tem a guarida que deveria ter, né, uma guarda municipal ali ativa, vigilante, observando, né? Então eu acho que nós já atingimos um patamar suficiente para ter a guarda municipal. Mas quando tu falaste a questão dos últimos desastres, das últimas enchentes, também a gente não pode esquecer de uma pauta importante que não necessariamente diz respeito totalmente à segurança pública, mas que de certa forma está interligado, que é a defesa civil, né? Nós temos que ter uma estrutura de defesa civil no município de São Gabriel bem montada. Uma estrutura de defesa civil bem montada, ela tem forças de segurança pública, Exército, Polícia Civil, Brigada Militar, podemos incluir também Ministério Público, Defensoria Pública. Nós temos que incluir, obviamente, a Prefeitura com as suas secretarias de ponta, de questão da infraestrutura, né, serviços urbanos, Secretaria de Obras, enfim. Mas nós temos que ter uma bem montada estrutura de defesa civil, para estar ali intacta. Tomara que não seja usada, tomara que não necessite, né, utilizarmos, mas ela tem que estar ali.
ela tem que estar presente. Não é possível que quando ocorre uma enchente dê essa correria, né, como a gente percebe muitas vezes, dá aquela correria, busca bote aqui, fulano não tem o bote, aí tem que buscar o barco. Não, nós temos que ter exemplo do que acontece com o Corpo de Bombeiros. Se nós chegarmos ali agora no esquadrão do Corpo de Bombeiros, vai estar ali o caminhão pronto com os equipamentos para caso aconteça algum sinistro, saia e trabalhe. Nós temos que pensar nessas ações preventivas também. Nós temos que ter tudo organizado, o município tem que ter essa estrutura organizada e acho que essa pauta vai ser uma pauta bastante debatida, né? Não só nesse pleito eleitoral, como também num futuro bem próximo, né? Do incremento de recursos e de investimentos das outras esferas de governo nos municípios para aparelhamento da Defesa Civil. Defesa Civil. E guarda municipal, defesa civil, estacionamento rotativo com agentes de trânsito, acho que tudo isso diz respeito à segurança pública e são estratégias que precisam ser aplicadas para ontem em São Gabriel. Perfeito. Ainda nessa questão de segurança, eu imagino que chegue bastante, como vereadora que é, a nossa Câmara de Vereadores, as preocupações da noite em São Gabriel, né? Muitas vezes nós vemos notícia aí em finais de semana de aglomerado de jovens, né? Muitos deles com facões. Até nos últimos tempos parece ter diminuído um pouco, mas por um bom tempo houve essa situação, inclusive com muitos menores envolvidos. O que passa pela tua cabeça com relação a esse tipo de situação que a gente viu por muitas vezes aqui nos últimos anos na cidade? É verdade, Bina, e felizmente parece que tem diminuído, né, como tu disseste, mas é uma preocupação constante que nós temos. É uma preocupação constante porque esses movimentos todos e movimentos violentos, eles não têm mais lugar para acontecer. Acontecem no centro da cidade, acontecem nos fundos dos bairros, acontecem em regiões variadas na nossa cidade. Eu penso que isso, a Guarda Municipal seria uma força a mais para incrementar o trabalho também da Brigada Militar, né, mas que isso depende muito mais do Estado do que do município, esse embate. Eu recordo em 2000 sou péssima com datas, mas eu acredito que 2009, 2008, quando eu fiz estágio no Ministério Público aqui em São Gabriel, durante a Faculdade de Direito, eu recordo que a doutora Ivana fazia umas operações chamadas, acho que era balada segura, alguma coisa do tipo, que fazia uma força-tarefa de trabalho entre o Ministério Público, o Conselho Tutelar, a Polícia Civil, a Brigada Militar, né, fazendo uma abordagem nessas localidades onde aconteciam os maiores aglomeros, para fazer um pente fino, quem eram aquelas pessoas que estavam ali, se eram menores, o Conselho Tutelar direcionava, chamava as famílias eram chamadas para um diálogo, para uma responsabilização, né, a respeito das atitudes desses jovens. Eu acho que isso aí é uma ação bem efetiva, né? Eu lembro que quando começaram a ser feitas essas batidas nos finais de semana, principalmente, caiu bastante o índice de criminalidade e de eventos desse tipo. Então, acho que esse tipo de atuação, o município ele pode entrar dando um suporte para que isso ocorra, né? Dando todo um suporte, mas depende também de uma abertura, de um diálogo bastante efetivo do município com o governo do estado, né? A segurança pública é dever do estado, porém o município não pode se esquivar das suas responsabilidades e do seu poder de dar suporte para que efetivamente a comunidade esteja segura, né? Possa frequentar os lugares, as pessoas possam sair à noite tranquilas, sabendo que vão voltar para casa em segurança. Perfeito. Perfeito. Bom, bastante perguntado aqui também a situação do transporte público na cidade, né? As pessoas querendo saber qual é a tua ideia para que melhore o transporte público, né? Em decorrência aí das paradas de ônibus, das linhas de ônibus, né? Dos horários, muitos de problemas. disponibilidade. Como é que tu enxerga essa situação e o que tu pretende fazer se tu for eleita o ano que vem para melhorar o transporte em São Gabriel? Romeu, eu sempre digo que nós temos dois problemas de ponta para serem enfrentados em São Gabriel e esses dois problemas dizem respeito às nossas concessões. O primeiro grande problema que nós temos é a concessão do serviço de água e esgoto. Um problema seríssimo e depois eu acredito que nós vamos entrar nessa pauta daqui a pouco. E o segundo problema, transporte coletivo, tanto urbano como rural. Isso impacta diretamente a vida das pessoas. Diretamente. Quem sai de casa pela manhã, vai trabalhar, utiliza o transporte coletivo, a pessoa tem que sair de casa
e ter vislumbrado a possibilidade de olhar no relógio, às 7h30 meu ônibus vai passar, 7h30, 7h35 o ônibus passou, vai para o serviço. É inadmissível que as pessoas saiam de casa pela manhã na expectativa de esperar o transporte e esse transporte não chega e não se sabe nem por que ele não chega. Assim como é inadmissível no interior do município que as pessoas que têm aquela cultura de vir à cidade uma vez por mês para receber, né, os seus salários, normalmente vêm ou 2 vezes, uma vez a cada quinzena, receberem mensagens em grupos de WhatsApp de que o transporte não vai vir, como acontece muito nas localidades do interior do município. A gente recebe reclamações diárias sobre isso, diárias. Recentemente, depois de toda essa chuvarada, depois de todo o caos na estrada da região de Catuçaba, os moradores lá do Faxinal, receberam mensagens que a linha não seria feita e ficou mais de 20 dias, se não me engano, sem ser feita e as pessoas sem conseguirem vir à cidade. O que acontece com o transporte? O contrato de transporte coletivo urbano está vencido desde 2012. Né? Esse contrato ele não existe mais, ele já acabou. A partir disso, vem se tentando fazer licitações para concessão do transporte coletivo. De que forma? É publicado o edital de licitação e as empresas elas se habilitam ali, tudo conforme a lei de licitações. O que ocorreu lá em 2017? Havia uma suspeita de um direcionamento de licitação, onde houve uma denúncia de que isso possivelmente estivesse ocorrendo, e o Ministério Público ingressou com uma medida para suspender, para travar a licitação, né, lá em 2017. 2019, novamente, houve a publicação do edital, novamente a Justiça foi lá e suspendeu o andamento do processo licitatório porque entendia que existiam indícios de direcionamento. Né? Bom, em 2022, o segundo ano de mandato como vereadora, propus uma audiência pública na Câmara de Vereadores para tratar especificamente sobre o transporte. Veja que em 2022 já era um problema, né, que vem se arrastando de muitos e muitos anos, 2017, 2016, enfim, esse tema é debatido há muito tempo aqui na nossa cidade. Por isso a necessidade maior ainda, né, essa urgência maior de que seja solucionado. 2022 propus uma audiência pública sobre esse tema, lotou a Câmara, estudantes, pessoas que trabalham à noite, estudantes da Unipampa, o pessoal todo foi ali reclamando. Pessoal que usa o transporte público. Pessoal que usa o transporte. Lavramos ata da audiência pública, enfim, muitos vereadores presentes. A empresa que presta serviço do transporte urbano presente, se não me engano, tinha um proprietário de uma das linhas do transporte rural também, não me recordo, mas acredito que sim. Fizemos aquela audiência pública, para nossa surpresa, nenhum representante do Executivo. Não foi ninguém da Prefeitura debater o assunto, no dia 30 de abril de 2022. Bom, sendo assim, ficava difícil que a gente pudesse encontrar um denominador comum sem a presença do poder concedente, porque a Prefeitura é uma tomadora de serviço. Né? A empresa ela presta um serviço para a Prefeitura é tomadora de serviço. A partir disso, seguiram se repetindo os problemas sobre o transporte coletivo, se repetindo e as pessoas reclamando. Posterior à nossa audiência pública, houve uma audiência pública, se não me engano, no auditório do IPRESG, promovida pelo Executivo, pelo Poder Concedente, num dia de semana, 3 horas da tarde, onde quase ninguém conseguia participar. Fizeram essa audiência pública para debater o edital, como seria feito o edital, as linhas de ônibus, enfim, todas as questões que iam compor o processo licitatório. Foi lançado o edital, a empresa prestadora de serviço entrou na Justiça, conseguiu impugnar a licitação novamente. Então, o que nós vemos? Nós vemos um problema entre uma queda de braço, entre empresa e prefeitura, e no centro dessa queda de braço está quem? Comunidade de São Gabriel, que é quem precisa do transporte e que não tem. O que nós temos cobrado exaustivamente na Câmara de Vereadores? Que o Ministério Público e o Poder Judiciário se posicionem e digam de que forma este problema pode ser solucionado. Recentemente, nós tivemos uma outra audiência pública na Câmara sobre o transporte coletivo, aí sim com a presença do Executivo, porque nesse meio tempo a empresa abandonou 2 linhas e o município resolveu encampar essas linhas, a linha do Pomares e a linha do bairro Gabrielense. Então o prefeito esteve lá nessa audiência pública, enfim. E ficou nesse embate e até agora o problema não foi solucionado. Por quê? Porque no nosso entendimento, no meu entendimento particular, quem deveria estar lá para nos dar um norte seria justamente o Ministério Público e Poder Judiciário. Porque é preciso que se sente numa mesa, Romeu e Bina, Ministério Público, Judiciário, Poder Concedente e a empresa. O que está acontecendo? Por que a empresa está conseguindo impugnar? Por que a Justiça está dando razão para a impugnação desse edital? O que tem nesse edital que não poderia ter? O que pode ser alterado pelo Poder Concedente, que é o município,
para que a licitação ocorra de forma limpa e transparente, que é o que todos nós queremos, que é o que está dentro da legalidade. Então eu vejo que existe muito de falta também de uma resolução. O poder concedente precisa tomar uma posição. Né? Eu acredito que o prefeito ele poderia, e o prefeito já decretou calamidade no transporte público urbano. Tá? Ao decretar essa calamidade, ao realizar essa audiência pública que nós tivemos no último dia 16, teriam fortes razões para o prefeito tentar fazer uma contratação emergencial no transporte urbano. Por que não é feito? Essas gratuidades que o município atribuiu nessas linhas que encampou, até quando vai ser feita essa gratuidade? Eu não sei se ainda está sendo gratuito esse transporte. O povo não sabe o que vai acontecer daqui para frente. E quem utiliza ônibus todos os dias precisa saber o que vai acontecer daqui para frente. As pessoas estão gastando com telemoto, com Uber, né, com aplicativo, enfim, com táxi, gastando dinheiro para se deslocar, porque não sabem se vai ter o transporte no outro dia. Mas nós estamos buscando, junto com pessoas da mais alta competência do nosso partido, do PDT, soluções muito bacanas a respeito do transporte coletivo. Nós temos algumas reuniões dentro da próxima semana, eu não gostaria de dar um spoiler muito grande, antecipar muita coisa, mas nós temos umas ideias muito bacanas para debater sobre isso, e depois eu posso passar em primeira mão aqui para o Fala Doc. São ideias muito interessantes. Seriam com colegas teus de partido da cidade ou de fora? De fora daqui. De fora daqui. De fora daqui. De fora daqui. Uma ideia muito bacana, questões bem sustentáveis também a respeito do transporte coletivo, e eu acho que esse é o grande caminho, né? O caminho do transporte coletivo para a solução do problema é nós irmos atrás dessa solução. Não adianta nós ficarmos nessa queda de braço de empresa e prefeitura e o povo no meio disso. O povo quer transporte, tem que ter, vamos lutar, vamos saber onde é que está o erro para corrigir o erro, sair a licitação. Se a empresa quiser participar, participa. Se não quiser participar, não participa. Algumas outras empresas deverão estar interessadas nessa pauta e o povo tem que ter o transporte, tanto na zona urbana como na zona rural. Bom, eu vou pegar um gancho, Bina, depois eu te passar a palavra aí. Pegar um gancho que tu falaste de partido político agora. E atualmente tu estás no PDT. PDT. O PDT ele tem uma história bonita, assim, de um passado recente com o Leonel Brizola. Mas atualmente, né, no âmbito nacional, quem mais representa o PDT, pelo menos assim, nas últimas eleições, foi Ciro Gomes. Ciro Gomes... Tu é uma pessoa que sabidamente tem uma pegada com o feminismo, né? Que defende a pauta feminista, né? Defende, isso nós vamos falar aqui. Mas Ciro Gomes fez várias declarações um tanto quanto machistas. Eu queria te perguntar, Malu, tu não acha que o feminismo às vezes ele se esconde por detrás de uma ideologia política? Porque muito se viu, né, recentemente agora, né, para exemplificar isso que eu estou te perguntando, muito se viu na época das eleições presidenciais, mulheres defendendo a pauta do feminismo, né, e defendendo a pauta do candidato da esquerda, e agora recentemente houve uma acusação de que o filho do presidente teria agredido a esposa, né? E essas mesmas mulheres, artistas, enfim, não levantaram uma bandeira, né? Aquela famosa frase, mexeu com uma, mexeu com todas, né? Mas não levantaram nessa pauta. Eu sou o cara que tem filha mulher, né? Eu defendo o feminismo, mas eu não defendo o extremismo, tá? E o que eu queria te perguntar é o seguinte, tu não acha que existe alguma coisa um pouco mascarada, às vezes, no feminismo, por detrás de uma ideologia política? Por que assim, não se bateu nessa tecla agora? Por que quando o Ciro Gomes fez algumas declarações um tanto quanto machistas, ele também não foi colocado contra a parede em alguns momentos, né? Eu queria ouvir isso de ti, que é uma pessoa que eu respeito muito e que defende essa bandeira, né? Qual é o teu posicionamento perante a isso? O feminismo ele tem diversos recortes, né? Não existe um feminismo engessado, ele tem diversos recortes
Tem recortes, por exemplo, do feminismo que trabalha muito a questão da mulher negra, né? Do feminismo que trabalha muito a questão das mulheres na política, o feminismo que trabalha diversos, é um leque de abordagens diferentes para o feminismo. Eu não acho que se esconda atrás de ideologias políticas, porque a gente sabe que existem esferas de feminismo nos mais diversos segmentos partidários e ideologias partidárias, né? Infelizmente, nós temos setores da nossa política que se posicionam de forma machista porque têm o entendimento, e isso é muito triste, tem o entendimento de que a política não foi um território feito para nós mulheres. Infelizmente, tem segmentos que defendem isso, inclusive, né? Tem pessoas que defendem isso, inclusive, na nossa cidade. Vejam o absurdo, né? Então, eu lamento todos esses comportamentos, né, de pessoas que utilizam ideologias políticas para defender as suas bandeiras no sentido do feminismo, porque eu acho que é algo que deveria estar acima, né? Deveria estar acima. E muitas pessoas confundem, mas o feminismo é o oposto do machismo. Não, o feminismo é a defesa das mulheres em condições de igualdade referente aos homens. Nós não queremos andar atrás de ninguém, nem à frente. Nós queremos andar lado a lado, buscando equalizar os nossos direitos, termos os nossos direitos iguais, de termos poder de decisão, de termos participação nas esferas de poder, de termos participação na nossa sociedade, nos cargos do mais alto escalão ao mais baixo, poder, né, que a gente possa estar em todos os segmentos. De nós termos como mulheres poder de decisão. Então eu lamento essas declarações políticas feitas, né? A gente não pode defender posicionamentos porque eles partem de companheiros políticos. Vou defender o posicionamento falando que ele é meu companheiro político, eu vou até embaixo d'água com ele. Isso não existe, né? A gente tem que defender o que é certo, e o que não é certo, não é certo. Então eu acho que o feminismo ele tem diversos recortes, inclusive recortes políticos, né? Então eu não poderia dizer que o feminismo como um todo ele é utilizado por questões ideológicas, porque eu estaria sendo injusta, mas que parte dele é sim, e por diferentes segmentos partidários ideológicos pode até ser, mas ele como um todo acredito que não. Perfeito. Como esses nossos 40 minutos que nós dispomos aqui são gerais e nós temos muitas coisas para abordar, eu não posso deixar de colocar esse questionamento. As estradas rurais. As estradas rurais, desde que eu me conheço por gente, elas são um problema. Chega eleição, sai eleição, problema estadual. A pergunta que eu te faço é o seguinte: como usar menos politicagem e ser mais político no tratamento das estradas e no cuidado com essa economia que é fundamental para o município, o agronegócio? Bina, as estradas são um problema há muito tempo. A extensão territorial que nós temos em São Gabriel é enorme, né? Muitos quilômetros de estradas precisam de atenção. Mas nós não vamos solucionar o problema das estradas com soluções que davam certo há 30 anos atrás. Nós não vamos solucionar assim. E hoje o que eu percebo? Sempre é feito a mesma coisa e o problema não é solucionado. Nós não queremos estradas que sejam faixas, não é isso, né? Gostaríamos de ter, mas sabemos que isso administrativamente não é possível, né? Impossível. Ok, por que nós... Por que a Secretaria de Desenvolvimento Rural, que hoje cuida da parte dos transportes, não tem frentes de trabalho distribuídas no nosso interior do município? Nós podemos pensar nisso, nessa descentralização do trabalho. Por que nós não analisamos as condições peculiares de cada localidade? Nós temos um solo lá na Vista Alegre que é totalmente diferente do solo aqui da Reúna. Não adianta eu colocar na Vista Alegre o mesmo material que eu coloco na Reúna, não vai funcionar. Vai funcionar para um, para outro, não vai. Por que nós não vamos atrás, por exemplo, de um laboratório de solo de uma universidade federal como é a nossa Unipampa, para ver o que melhor é aplicado ali naquela área? Por que nós não nos preocupamos em licenciar mais jazidas para ter mais material próximo aos locais onde existem pontos críticos? Por que a gente não mapeia os pontos críticos quando está chovendo? A Secretaria de Desenvolvimento Rural tem que estar no trecho quando está chovendo, para saber onde é que está empoçando a água, para onde a água está correndo, deveria estar aonde. Por que a gente não investe em profissionais capacitados para tratar desse assunto, enquanto a gente está colocando dinheiro público no ralo, às vezes colocando balastro numa estrada, sabendo que vai chover e que a água vai vir e vai levar todo aquele material de novo? Então, acho que a gente tem que pensar soluções diferentes para problemas diferentes. Se não está solucionando da maneira que nós estamos fazendo, nós temos que mudar a maneira de fazer.
né? E aqui a gente também, eu vou acabar dando alguns spoilers sobre o nosso plano de governo que está sendo elaborado com as pessoas e dialogando com o homem e a mulher do campo, porque no nosso entendimento a melhor forma de construir as estratégias e as abordagens que a gente vai dar para a nossa política é com as pessoas, né? A gente precisa pensar essas soluções fora da caixa. Da maneira trivial que está sendo feita, não está dando certo. Não vai dar certo. Muito se fala na terceirização. Ah, mas de repente se terceirizar os principais trechos da estrada seja uma saída. Talvez seja, mas a gente esbarra na questão do custo. Como é que vai ser pago isso? Né? A gente esbarra na questão do recurso também, e que são poucos os recursos do município. Mas hoje nós temos produtores rurais em todas as regiões do nosso município que gostariam de sentar à mesa e formar parcerias. Ontem um produtor rural me ligou quase chorando, quase ao meio-dia me ligou quase chorando, pedindo, eu compro cargas de pedra em Vila Nova, eu preciso só que a prefeitura carregue uma caçamba de pedra e traga aqui em Catuçaba, no ponto tal, perto da ponte da divisa, porque tem um borrachudo, que eles chamam, né, que é aquele lodo, que o meu caminhão não vai passar na estrada geral. Será que a prefeitura consegue pegar uma caçamba e trazer a carga de pedra que eu vou pagar? Felizmente, parece que foram lá atender a demanda dele. É isso, entendeu? Nós não vamos resolver problema de estrada sem conversar com quem está lá. Quem está lá no campo produzindo, que sabe quais são os pontos críticos. A gente tem que atacar no verão para no inverno tá bom. Nós temos que ter profissionais do mais alto padrão de engenharia para lidar com as estradas. Nós temos que ter análise de solo, como eu disse, de universidades federais que fazem trabalhos brilhantes, né? Se não me engano, é o campus de Caçapava, da Unipampa, que trabalha com isso. Então, a gente tem que buscar alternativa fora do que nós estamos fazendo. Se nós estamos fazendo assim e não está dando certo, vamos mudar, vamos dar uma guinada nessa maneira de enxergar as coisas. Né? Então, eu acho que a ideia é essa, buscar soluções diferentes para aqueles problemas crônicos que nós temos e que não serão solucionados da maneira com que estão sendo tratados. O que tu tens de tempo ainda nesse primeiro bloco aí? Temos 8 minutos. 8 minutos, então nós não podemos fugir da pergunta, né? E aí eu vou me antecipar, vou te pedir desculpa, porque eu preciso que ela me explique, e para quem está nos acompanhando agora, que eu sei que é muita gente, vai lá e curte, né? Nos segue aí no Fala Doc. Explica para mim como se eu tivesse 6 anos, por favor. Qual é o problema da água e do esgoto em São Gabriel? O problema da água e do esgoto em São Gabriel é que o poder concedente, a prefeitura que toma o serviço da São Gabriel Saneamento, não fiscaliza a prestação de serviço como deveria fiscalizar. Quando tu contrata um pedreiro para fazer uma obra na tua casa, o pedreiro está fazendo tudo errado, tu vai deixar ele seguir fazendo? Ou tu vai chamar ele, sentar numa mesa e dizer, olha, ou o senhor faz como eu gostaria que fosse feito, ou nós vamos ter que tomar uma providência. No meu entendimento, é isso que acontece. O tomador de serviço não pode tratar o prestador de serviço como compadre. Não pode ter conversa de compadres. Nós estamos falando de saúde, água é saúde, saúde pública, saúde que sai das nossas torneiras. As pessoas reclamam, Bina. Eu passei todo o meu mandato de vereadora, eu tenho umas garrafinhas que as pessoas me mandam de todas as localidades da cidade, etiquetadas no meu gabinete com água preta, de péssima qualidade. Por quê? Porque cada vez que falta água demora para retornar, quando retorna suja, as pessoas gastando material de limpeza para lavar suas roupas, as pessoas desesperadas, né, querendo uma solução porque o custo é altíssimo. Nós não pagamos uma água barata em São Gabriel. É alto para a nossa realidade econômica. E paralelo a isso, mais a taxa de esgoto, que foi uma das grandes brigas que nós tivemos neste mandato lá na Câmara de Vereadores. Desde 2021, desde o primeiro dia do mandato, eu acredito que a pauta mais falada era a água, serviço de água e esgoto. Fizemos um projeto de lei em 2022 para que o prefeito pudesse reavaliar questões contratuais com a São Gabriel Saneamento para reduzir a taxa de esgoto. E acredito que foi através da pressão política que nós fizemos com aquele projeto de lei que esse tema foi debatido pelo Executivo. Só que, infelizmente, depois o prefeito acabou indo até a Justiça e aí houve um processo judicial que a São Gabriel Saneamento moveu contra o município, dizendo que não podia baixar a taxa de esgoto e fazendo alguns acordos com o município para que a taxa de esgoto volte a ser 80% em maio de 2025, depois das eleições. Esse processo, se não me engano, foi ingressado judicialmente, foi protocolado em maio de 2023, no final de junho já estava arquivado porque houve um acordo. O prefeito assinou um documento com a São Gabriel Saneamento permitindo isso. Inclusive sem a companhia do procurador jurídico do município na época, meu competente amigo,
profissional da mais alta categoria, que é o doutor Coronel Teixeira, doutor Zazá, que muitos conhecem. Então, essa é a questão da água. A questão da água impacta as nossas vidas diariamente. Quantas ruas estão danificadas? A exemplo aqui, ó, mais próximo, a rua João Manuel, Avenida Francisco Hermenegildo, ruas retalhadas. A São Gabriel Saneamento vai indenizar o município pelo que fez com as ruas, porque o reparo não ficou igual como estava o asfalto antes da intervenção da São Gabriel Saneamento. Por que a AGES, que é a agência reguladora, não tem fiscal para fiscalizar a São Gabriel Saneamento? Quantas multas são aplicadas pela prefeitura perante a São Gabriel Saneamento? Então, eu acredito que falta uma fiscalização mais efetiva, porque as pessoas até criam memes na internet, a rua tá asfaltada, tá bonita, até a São Gabriel Saneamento descobrir que ela tá bonita e ir lá e abrir um buraco. A gente sabe que para fazer intervenção na rede tem que abrir buracos, ok? Mas por que não há esse diálogo compartilhado? Nós vamos asfaltar o bairro tal, né? Uma conversa, um planejamento entre o executivo e a São Gabriel Saneamento para que possam ser feitas as intervenções antes do asfalto chegar naquela via. Então, hoje a nossa comunidade, muitas pessoas dos bairros, das vilas, têm que escolher se vão pagar o rancho, a compra da farmácia, ou se vão pagar a conta de água. O custo é gigantesco. Paralelo a isso, problemas de casas que estão abaixo do nível da rua, como é o caso da Avenida Tiradentes, na Independência, como é o caso do bairro Siqueira, muitas casas ali abaixo do nível da rua, que a empresa queria exigir que os moradores comprassem uma bomba submersível de R$2.000 para coletar o esgoto e largar na rede. Quem é que tem condições de fazer isso? Eu sempre digo uma coisa, durante o nosso contrato de concessão com a São Gabriel Saneamento, houve uma pandemia. E essa pandemia, ela reconfigurou o nosso padrão financeiro de São Gabriel. Isso tem que ser levado em consideração nesse contrato. Tem que ser levado em consideração. Isso é uma preocupação porque todo mês está ali a conta de água. Todo mês a comunidade tem que pagar a conta de água. E no meu entendimento a empresa deixa ir muito a desejar com a nossa comunidade. Temos 3 minutos ainda. Eu acho importante, eu quero lembrar que assim como a pré-candidata Malu está aqui hoje, nós teremos outros pré-candidatos, ali adiante, na segunda edição, o atual prefeito, Lucas Menezes, e na terceira edição, outro pré-candidato, o Rossano Farias, para que também possam trazer as suas verdades e, enfim, os seus posicionamentos. Agora, o que a gente ouve na cidade realmente é uma queixa muito grande com relação a essa questão do esgoto, a essa questão das estradas, enfim, e a gente precisa colocar, Romeu, para os pré-candidatos, enfim, o que eles pensam e que tipo de solução eles podem ter para esse tipo de problema que a população tanto clama, Com certeza. Malu, temos 2 minutinhos ainda. A gente vive num país em que muitas pessoas estão largando os seus empregos ou digamos assim, estão deixando os empregos formais para poder desempenhar funções informais e receber auxílios do governo. Isso faz com que a nossa taxa de desemprego, eventualmente, ela aumente, sem necessariamente aumentar o número de pessoas fora do mercado de trabalho. Como que tu vê essa situação de tentar melhorar o emprego de qualidade, formalizar mais empregos numa cidade como São Gabriel, que não tem, pelo último censo, 60 mil habitantes, e que poderia, digamos assim, melhorar um pouco esse índice? Romeu, eu me criei indo em comícios, em campanha eleitoral, que os candidatos diziam, nós vamos trazer indústrias para São Gabriel, Bina sabe disso, o pessoal que está aqui sabe disso. Nós vamos trazer indústrias, vamos gerar 1.000 empregos, vamos trazer fábricas para São Gabriel. Me criei com esse tipo de discurso. Importante que a gente gere emprego, que a gente traga indústrias, que a gente traga fábricas. Mas nós temos que pensar qual é a nossa vocação econômica. Nós vivemos da produção primária, da agricultura e da pecuária, e eu acho que nós temos que ampliar a questão da qualificação profissional nessas áreas. Penso que o que falta para São Gabriel, também, em paralelo, é um censo daquilo que nós temos. Um censo das profissões, por exemplo. Formar dados estatísticos de quantos pedreiros nós temos, quantos calceteiros nós temos, quantas pessoas para trabalhar em
em escritórios nós temos, quantas secretárias, formar um censo de todas as profissões, ter isso, tá? Buscar diálogo com os nossos empresários, com as pessoas que já investem aqui em São Gabriel, para perguntar a eles o que eles precisam de mão de obra, que tipo de qualificação as pessoas para trabalhar naquelas empresas precisam ter. E aí buscarmos essas qualificações. Nós temos aqui a Escola Técnica de Comércio do município, que não é responsabilidade do município, mas que tem, que bom que tem. Precisa ser ampliada a Escola Técnica de Comércio. O nosso IFE, Instituto Farroupilha, precisa ser ampliado o IFE, de acordo com a nossa condição, né, com a nossa afinidade econômica, digamos assim. Hoje, se tu tem uma pequena propriedade rural e tu precisa de alguém para fazer uma manutenção no arame, um alambrador, tu talvez não consiga em São Gabriel. Por que nós não podemos também oferecer esse tipo de qualificação? Por que nós não podemos utilizar o Sistema S? Senai, Senac, Sesc, Senat, enfim, né? Nós tínhamos aqui em São Gabriel o balcão Sesc, Senac, não temos mais. Nós temos hoje o Senai, que prepara jovens que estão assim, ó, com muitas ideias inovadoras. Inclusive, esse dia eu participei de um podcast junto com a gurizada ali que faz o Senai, Jovem Aprendiz. Por que nós não podemos utilizar a expertise que tem a Emater aqui em São Gabriel, por exemplo, que trabalha muito a questão da mulher e do homem que produz no campo, né? Buscar ideias com a Emater de como a gente oferecer qualificação para essas pessoas. Por que a gente não pode apoiar as agroindústrias familiares? Nós temos pequenos produtores que produzem muito aqui em São Gabriel. Malu, deixa eu te interromper um pouquinho, tu desculpa que nós estouramos Claro. um pouquinho o tempo desse primeiro bloco do episódio, né? Avisar o pessoal que está na live aí que nós vamos ter um break agora de 5 minutos para que a Malu possa tomar uma água, fazer uma ligação, ir no banheiro, né? E nós voltamos no segundo bloco, né, com a segunda parte aí do podcast, que nós vamos debater apenas assuntos relacionados à política por mais 40 minutos e depois no encerramento a Malu vai responder a 2 perguntas enviadas pelos seus adversários. Tá, pessoal? Vamos dar um break aí. Obrigado para quem está acompanhando. 5 minutinhos e a gente está de volta. Já voltamos. Até daqui a pouco. Olá, pessoal. Estamos de volta, então. 5 minutinhos de intervalo, como havíamos programado no início do episódio. Hoje recebendo aqui a Malu Bragança, pré-candidata a prefeita da cidade pelo PDT. Malu Bragança, esse segunda parte do nosso episódio vai ser exclusivamente para debatermos assuntos relacionados à saúde pública de São Gabriel. Lembrando que esse é um podcast feito por 2 médicos, é um podcast médico, mas para todos os públicos, né? E agora vamos falar um pouquinho de saúde. É isso, Bina? Isso aí. Malu, ao longo da história, e aí eu até citei aqui, acho que foi o nosso episódio 0, que eu havia sido secretário de saúde. Na época nós não tínhamos ali agentes de saúde, tínhamos menos infraestrutura do que se tem hoje em São Gabriel, né? Mudou muito as coisas, né? Mudaram muito as coisas nos últimos 10, 15 anos, enfim. O que chega, e aí eu pergunto para a vereadora Malu, de realidade sobre a questão da saúde em São Gabriel, e sobre o que foi melhorado ao longo do tempo, sobre o que ainda não está bom, e o que pensa a pré-candidata para um futuro num governo de 4 anos com relação ao SUS na cidade. Bina, que bom que a saúde melhorou, né? Eu acredito que a chegada do ESF, Estratégia de Saúde da Família, na nossa cidade, hoje nós temos 17 equipes de ESF que atendem cidade e interior. Acho que a chegada do ESF foi um marco muito importante para a saúde de São Gabriel, a saúde dos gabrielenses. O que chega são as reclamações de sempre. A questão da demora para as especialidades, né? O pessoal reclama muito, né? Com razão, que demora para ter atendimento nas especialidades, demora para fazer exames, demoram também na questão do atendimento na UBS, o que logo adiante nós vamos falar sobre isso, que eu acredito que seja um dos grandes fatores que acaba por afogar de atendimentos, o pronto atendimento da Santa Casa, né? Nós temos hoje as UBSs que não dão conta da demanda, né? Não dão conta da demanda da saúde da nossa gente, infelizmente, né? Suprem boa parte da demanda, mas não dão conta da totalidade.
E as pessoas que nos procuram no gabinete, na Câmara, que conversam conosco na rua, reclamam basicamente, colocaria ponto número 1, as especialidades e os exames. E ponto número 2, a questão da falta da famosa ficha nas UBSs para poder consultar. O que faz com que as pessoas se dirijam até o PA e é o que eu sempre comento, né? Entre a pessoa chegar na UBS, não ser atendida e se dirigir até o PA, mesmo que não seja urgência e emergência, o que deveria ser, né? Deveríamos direcionar até o PA a prioridade de atendimento de urgência e emergência. As pessoas sabem que vão chegar no PA, vão demorar um tempinho para serem atendidos, mas vão sair com o atendimento feito. Então, isso faz com que o município direcione uma demanda muito grande para a Santa Casa e acaba, né, potencializando ali o funcionamento do PA, além das suas estruturas que possui. Então, acho que essa é uma grande reclamação da nossa comunidade. Uhum. E como tu pretende, agora eu vou te falar assim, pessoalmente, né, como que eu presto um serviço mediante edital público, né, como pessoa jurídica para a prefeitura, já a Secretaria Municipal de Saúde já acho que 5 ou 6 anos, né, serviço de cirurgia cardiovascular, cirurgias de varizes, exames, enfim, né, e esse serviço ele é altamente resolutivo, tá, falo pela minha experiência, né. Eventualmente, como é um serviço que tem alta demanda, Claro. que a população tem uma prevalência alta dessas doenças, às vezes o paciente ele demora para chegar, mas quando ele chega, a gente consegue dar uma alta resolutividade dentro de uma estrutura de posto de saúde. Mas existem outras especialidades que o acesso ele é bem mais difícil, mas isso não é só em São Gabriel, em diversas outras cidades, porque o sistema de saúde, infelizmente, ele tem várias falhas. Como que tu pretende, se eleita for, melhorar o acesso da população aos especialistas dentro de São Gabriel? Romeu, esse é um grande problema, como tu disseste, de várias cidades, não só de São Gabriel. E o que a gente se pergunta, como nós vamos atrair médicos especialistas para trabalharem em São Gabriel? Né? De que forma a nossa cidade vai ser uma cidade atrativa para que essas pessoas permaneçam aqui e aqui criem vínculos e possam desempenhar um trabalho de especialidade nas mais diversas áreas aqui na nossa cidade. Eu penso que a gente precisa ser, no primeiro momento, competitivo com questão salarial com outros municípios para poder ser atrativo, né? E aí buscar recursos federais para isso, recursos estaduais, enfim, bater nas portas de quem tiver que bater, para que a nossa saúde seja mais qualificada e tenha uma valorização aos profissionais que prestarão esses serviços. Segundo ponto, nós não necessariamente precisamos que esses médicos especialistas eles venham morar em São Gabriel. Não necessariamente. Nós precisamos captar esses profissionais e contratar serviços deles para a nossa gente, sem que eles precisem morar aqui. Né? Se abre uma demanda de serviço, como tu presta serviço ao município, um edital público, se abre essa demanda, o profissional vem, supra aquela demanda e não necessariamente precisa ficar todos os dias da semana em São Gabriel. Aí ele consegue atender Santa Maria, por exemplo, que é uma cidade próxima e que tem um centro médico enorme, né? Consegue atender outras cidades aqui da região. Eu acho que São Gabriel precisa pensar na possibilidade, e é uma das ideias que nós temos, estamos trabalhando para construir essa ideia, estruturar essa ideia, também do ponto de vista orçamentário, é um centro de especialidades. Que a gente ouve isso há muito tempo, né? Sabe que isso é uma demanda bem custosa e bem difícil, mas nós iremos buscar sim. Por quê? Porque isso amplia a atenção da saúde primária, né? A pessoa consulta na UBS e aí nós precisamos de um sistema integrado entre UBS, Centro de Especialidades e Santa Casa. Nós precisamos integrar essa comunicação entre esses três setores. A pessoa consulta na UBS, precisa de um especialista, vai até o Centro de Especialidades. Neste centro ela vai ser direcionada à sua demanda, vai ter uma demora, sim, vai ter uma demora, não vai ter o atendimento na hora, mas essa demora nem se compara ao que ocorre hoje. Então, acho que a maneira de nós buscarmos profissionais de qualidade para São Gabriel é oferecer essa abertura de editais públicos para que possam vir prestar serviço aqui, mas não necessariamente que morem em São Gabriel. Porque eu vejo que o maior desafio é
Os profissionais dizem, né, vou para uma cidade do interior, às vezes com filhos, né, que não encontram oportunidades aqui em São Gabriel. É uma cidade que nós temos aluguéis muito caros em São Gabriel e os médicos comentam isso. Né? Paulo Almeida, que é diretor do técnico do hospital, ele comentou isso no primeiro episódio aqui. Se fala muito exatamente nisso. Isso. Né? Então, assim, em termos de comparar o centro comercial, econômico, enfim, a potencialidade de São Gabriel e Santa Maria, isso entra no comparativo dos médicos. Santa Maria está a 150 quilômetros daqui e tem muito mais oportunidades para os familiares desses médicos, desses profissionais. Então, São Gabriel, para se tornar atrativa, precisa fazer essa contratação de serviços, uma demanda. Aí se mapeia as demandas mais necessárias, se busca esses profissionais, se firma convênios, se cria um centro de especialidade integrado, BS, centro de especialidade, Santa Casa. Tentando deixar a demanda para Santa Casa aquela demanda de urgência e emergência. Ampliar o convênio, né, o termo de cooperação que existe entre o município e a Santa Casa, para que o hospital consiga trabalhar de acordo com os recursos que recebe, de acordo com as demandas que deve atender. Então, acho que é integrar o nosso sistema de saúde. É integrar. Nós temos que integrar, fazer com que a coisa ande, porque é uma engrenagem. Né? E a gente não pode admitir que a pessoa tem que sair da UBS, ir lá levar o encaminhamento, aquilo demore meses e meses, comprometendo a sua saúde. Hoje a gente vê, toda hora tem no Facebook, no Instagram, vaquinha para o tratamento do fulano, do Beltrano. As pessoas não podem mais esperar. Acabam tentando se organizar da forma que conseguem, né? O que denota que o nosso sistema está sendo falho e que nós precisamos ter uma gestão de saúde que se preocupe em integrar essas três esferas, né? E quando eu falo em gestão de saúde, também vou dar outro spoiler. Penso que a gestão de saúde em São Gabriel precisa contar com uma comissão gestora, não só a cabeça e a mente de um secretário ou de uma secretária de saúde. Acho que tem que ter uma comissão gestora de saúde, que faça a gestão da saúde de forma ampliada, com um comitê de pessoas que opine e que faça a engrenagem da gestão de saúde de São Gabriel andar. É uma espécie de uma figura como se fosse um provedor de saúde do município e a engrenagem administrativa no entorno, para que a coisa possa fluir, possa andar. Nós não podemos concentrar numa única pessoa, né, essa função. Nós temos que concentrar em diversas cabeças que ajudem a pensar e repensar, principalmente, né, em modernizar a saúde em São Gabriel. Há alguns anos eu tive a oportunidade de entrevistar na TV Web aqui em São Gabriel o presidente do Sindicato Médico, Paulo Orgolo. Na época eles debatiam muito a questão de que realmente os médicos recém-formados eles não têm muito interesse de vir para o interior, e aí não é nem questão de ser São Gabriel ou outro lugar, é mais atrativo ficar nos grandes centros, né? E que se tinha uma perspectiva que para o futuro se criasse um plano de carreira, né, para a classe médica, para que isso facilitasse, né, a vinda desses profissionais para o interior. Uma coisa, Malu, que eu acho que a gente precisa investir, né, na questão da saúde em São Gabriel, isso vai muito junto à questão da educação. Elas precisam andar juntas, né? A educação e a saúde. A primeira educação é feita em casa, a segunda vai para a escola. Quanto mais educado nós formos, quanto mais o povo for educado, ele já tem essa noção do entendimento de quais as principais doenças que acometem uma comunidade, mais eu estou explicando para os meus filhos, né? Para os meus primos, para a família como geral, e eu vou diminuir a incidência de doenças que não precisam, tecnicamente, acontecerem numa incidência tão grande, como, por exemplo, o sobrepeso. No estado do Rio Grande do Sul, mais de 50% da população é sobrepeso. Então, o que isso vai acarretar lá no futuro? Vai acarretar em um maior número de hipertensos, maior número de diabéticos, maior número de pessoas com colesterol e triglicerídeo alto. Aí eles vão bater onde? Lá no futuro vão bater lá no Dr. Romeu, que é um especialista, cirurgião vascular, já com uma doença que daqui a pouco pode comprometer o sistema como um todo. É ou não é? Uma amputação não é algo caro para o sistema? Sim. Não é muito difícil manter um paciente por dias e dias e dias dentro de um hospital? Sem dúvida. Então, essa questão, e aqui a gente está realmente colocando como um debate, ela é muito bacana de ser colocada para um comitê daqui a pouco que no futuro tu pode pensar, ou os outros pré-candidatos também vão debater sobre isso aqui, de que a gente tem que ter um investimento não só lá no final, não só lá na consequência, mas sim na causa, né?
E eu que trabalho com o sistema público há anos e anos, esse que me conheço por gente, sou oriundo da universidade pública, palestro gratuitamente porque sou oriundo da universidade pública, eu me sinto no dever de permanentemente, e faço isso hoje, né, na Secretaria Municipal de Saúde, como faço também em Santa Margarida, de levar algum tipo de conhecimento para as pessoas, para que elas possam disseminar para as outras, né? Não custa muito, 30 minutos num bate-papo ali, numa questão de que tu oriente uma alimentação, que tu oriente uma atividade física, né? Que tu oriente o bom uso da medicação e não entender que a medicação que serve para a Malu é a mesma que serve para o Romeu, né? Que daqui a pouco essa automedicação vai complicar e vai fazer com que eles vão lotar o pronto atendimento, né? Seja um fator que modifique essa realidade de São Gabriel. A gente vê muito, a gente atende SUS, a gente vê muito que existe essa questão cultural de que aconteceu alguma coisa, vamos tudo para o pronto atendimento, vamos tudo para a Santa Casa. E a Santa Casa, o Paulo Almeida teve aqui, acho que um mês e meio atrás, foi no nosso primeiro episódio, junto com o provedor, e a Santa Casa tem feito postagens nas redes sociais mostrando o quanto por cento de atendimento naquele determinado dia são relacionados a atendimentos de urgência e emergência. Realmente precisa. Efetivamente, né? Então, entrando nesse gancho aí, eu queria te perguntar quais são as tuas propostas, assim, bem objetivas para melhorar o atendimento de urgência e emergência para a população de São Gabriel? Romeu, acho que tem que ampliar o atendimento do PA. Ampliar o atendimento quer dizer ampliar o convênio com o município, né? Ampliar os repasses do município, dar uma amplitude maior, né? Como é que eu vou dizer, um incremento maior nesse atendimento, né? Para que realmente o PA possa funcionar como deveria. E acho que esse incremento também pode ser um melhor funcionamento nas UBSs. Não necessariamente tem que ser repassar mais valores, né? Se isso for necessário, ok, mas não necessariamente é isso. Se conseguir incrementar o funcionamento das UBSs, para que as UBSs possam funcionar plenamente com atendimento àquelas comunidades, para que o ESF possa fazer a busca ativa, a gente possa trabalhar a questão da prevenção. E aí, Bina, quando tu fala nas questões educacionais, não dá para deixar de pensar no esporte também, né? A prática esportiva, o quanto, né, cada real investido no esporte, quanto a gente economiza lá na saúde. A gente precisa pensar nessas academias ao ar livre, nos bairros. Nós precisamos pensar na prática esportiva nos bairros também, né? Um campinho de futebol, né, para a gurizada jogar bola, para um lugar ali, parcerias com a Urcamp, por exemplo. Nós temos a Urcamp aqui que tem curso de educação física. Tu acha que a Urcamp não vai, vocês acham que a Urcamp não vai querer firmar uma parceria com o município para dar ali uma recreação, uma ginástica para os idosos ali naqueles bairros? Por que não? Talvez queira, tenho certeza que sim. Né? Então a gente precisa trabalhar a questão da prevenção, a questão educacional, melhorar o atendimento nas UBSs para que o PA não sofra tanto, para que não seja tão sobrecarregado. A gente pensa também, e há uma discussão de que São Gabriel estaria preparado para ter uma UPA ou não. Né? É uma discussão que nós, que estamos no meio político, ouvimos muito sobre isso. Sabemos que isso demanda recurso federal, talvez seja uma solução, né? Talvez nada impede que busquemos recurso para isso, mas acho que com o que nós temos hoje em São Gabriel, a gente tem condições de otimizar o atendimento se conseguir desenvolver uma política pública de saúde preventiva, né, valorizando muito o trabalho do ESF na busca ativa de problemas que já podem ser solucionados lá na UBS e tentando desafogar o pronto atendimento para poder atender justamente aquela demanda que deve atender, que é urgência e emergência. Certo. Que hoje é aumentada em virtude do que eu já falei, né? As UBSs acabam não conseguindo atender toda a demanda e direciona para a Santa Casa, acaba a demanda ficando toda reprimida no PA. A gente fala em UBS e a gente lembra muito a questão do programa Mais Médicos, que foi introduzido no Brasil no governo Dilma. Depois ele foi descontinuado no governo Bolsonaro e que agora recentemente voltou nesse governo que nós temos atualmente. Eu queria ouvir de ti, porque a comunidade médica, ela nunca disse que não poderiam vir médicos estrangeiros. O que a gente sempre falou como comunidade num todo, né, como classe, foi que esses médicos que viessem deveriam revalidar seus diplomas, né? Mas, infelizmente, a gente não tem visto isso acontecer de uma forma tão efetiva. Qual é o teu posicionamento com relação ao programa Mais Médicos,
que muitas vezes traz médicos para a cidade, como trouxe vários para São Gabriel, para essas cidades que necessitam de mais mão de obra nas UBSs. Eu acredito que é um programa necessário ao fim que se dispõe. Né? Eu acredito que é um programa necessário ao fim que se dispõe. Vejam bem, nós precisamos incrementar o atendimento às UBS. E os mais médicos são uma alternativa para isso. E acho que cumprem, né? que a iniciativa do programa cumpre este papel, que é de incrementar o atendimento nas UBSs, demandas trazidas pelas equipes da ESF. Então, acho que é uma iniciativa que cumpre o seu papel, que é necessária e que muito bem atende, né, as demandas que a comunidade necessita. Aquela demanda diária da UBS. E mesmo, né? que não tenha revalidação do diploma. O ideal seria que tivesse. Mas mesmo que não tenha, doutor Romeu, eu acho que cumpre um papel importante de ter uma referência médica ali para aquelas pessoas que talvez, se não fosse assim, não teriam acesso à saúde. Certo. Eu acredito que cumpre um papel importante e relevante para as pessoas que necessitam desse tipo de atendimento. Certo. Qual o relacionamento da pré-candidata Malu Bragança e dos seus pares com a atual gestão da Santa Casa? Excelente. Um relacionamento excelente. Sempre que a gente pode, através dos nossos deputados, as pessoas, né, entes políticos apoiadores da nossa pré-campanha e também de partidos que nos acompanham, a gente procura sempre destinar emendas ao hospital, né, para incrementar o funcionamento, emendas que possam trazer uma qualidade melhor para o atendimento da Santa Casa, que possam fazer parte, né, do orçamento diário que é destinado ao atendimento da comunidade de São Gabriel. Então, eu considero que o nosso relacionamento com a Santa Casa é muito bom, né, sempre um diálogo muito franco, muito aberto, tanto com a provedoria quanto com a mesa. Né? Temos que fazer, volta e meia, algumas críticas, sim, porque as críticas elas são naturais, né? Nós representamos hoje, e quando a gente tem um mandato eletivo, a gente representa interesses de uma comunidade como um todo, né? Que muitas vezes cobra do vereador, e o vereador tem o dever de ir, né, cobrar nesse setor responsável questões do dia a dia que impactam na vida das pessoas, como fizemos sempre, né, também durante a pandemia, algumas cobranças bem efetivas com relação à atuação da Santa Casa. A Santa Casa é o nosso hospital, é onde todos nós vamos se a gente precisar, né? Se nós tivermos um problema de urgência e emergência, nós vamos até a Santa Casa. A Santa Casa tem que funcionar bem, a Santa Casa tem que ter apoio para funcionar bem, tem que dar esse retorno para a comunidade no atendimento de excelência. Nós temos ótimos profissionais na nossa Santa Casa, o nosso hospital é referência na região, a estrutura hospitalar que a Santa Casa tem, ela é assim, disparado uma das melhores estruturas que nós temos aqui na nossa região. Acho que a Santa Casa tem uma capacidade infinitamente maior de prestar mais serviços ainda do que já presta. Né? E conversando com um profissional médico há um tempo atrás, falávamos a respeito por que a Santa Casa não pode ter um centro de emergências para AVC, por exemplo. Né? Nós temos um hospital com uma estrutura física magnífica, que é o nosso hospital, a nossa Santa Casa. Então, nós temos que tentar trazer mais serviços para o hospital, fazer com que a Santa Casa se torne referência de mais serviços que beneficiem a nossa gente. A exemplo do cateterismo também, né, doutor Romeu? Nós temos uma estrutura hospitalar que permite isso. Por que nós não podemos tentar referenciar São Gabriel para trazer esse serviço? Né? Então, hoje nós temos a oncologia, que bom que São Gabriel tem oncologia, né? Mas nós temos que pensar em outras especialidades, outros centros de atendimento para que São Gabriel seja referência. Acho que nós temos muito potencial para isso. Tu pretende melhorar esse vínculo, essa relação de contrato da prefeitura? Porque o provedor, quando ele esteve aqui, ele falou que é muito importante o valor que a prefeitura repassa mensalmente para o custo da Santa Casa. Provavelmente a Santa Casa tivesse dificuldades financeiras absurdas. Já tem dificuldades financeiras muito grandes, né? É. E se não fosse o repasse que a prefeitura faz mensalmente para o hospital, para Santa Casa, as dificuldades seriam bem maiores. Ele falou isso aqui para nós, aqui nessa mesa. Queria te perguntar assim, tu pretende melhorar esse convênio, melhorar o aporte financeiro que a prefeitura faz para a Santa Casa? E isso passa exclusivamente pelo executivo municipal, ou precisa haver um repasse de recursos federais, precisa haver
Porque o dinheiro não nasce em árvore, né? Ele precisa vir de algum lugar. Como é que faz para melhorar, então, esse aporte, né, para o hospital? Eu acredito, Romeu, que o convênio, os termos de convênio, os repasses para o hospital, eles precisam ser melhorados ano a ano. Por quê? Porque a nossa demanda, ela se diversifica e ela aumenta sempre. Dificilmente tu vai ver uma demanda de saúde que diminui, né? As demandas, elas crescem diariamente. Então, acho que o município ele tem que ser parceiro da Santa Casa. Tem que ser muito parceiro da Santa Casa, porque é o hospital que nós temos e é a referência que atende a nossa comunidade. Então, a ideia que nós temos é ampliar esses convênios, tá? Buscar recursos onde tiver que buscar, né? Repasse do Fundo Estadual de Saúde, enfim, buscar recursos para a cidade, não ter cerimônia de bater em quaisquer portas políticas de partidos políticos nenhum, né? Tipo, nós não podemos restringir a nossa atuação em questões ideológicas, porque quando se pensa em gestão, principalmente de saúde para uma comunidade inteira, nós não podemos ter cerimônia em bater na porta de partidos aliados, partidos que não são aliados, né? Nós temos que debater também com os nossos deputados a questão da tabela do SUS, né? É uma queixa que os hospitais fazem, a tabela do SUS é uma tabela muito aquém do que deveria ser, né? Acho que esse assunto ele precisa ser debatido principalmente com os nossos deputados federais, pessoas que destinam recursos para a cidade, para a saúde, sim, mas que precisam ser cobrados a respeito das suas responsabilidades perante o governo federal para que haja uma atualização da tabela do SUS. Porque o que nós vimos de 4 em 4 anos, os deputados eles chegam até os municípios para fazer as suas campanhas, né, apresentar as suas propostas, levam os votos da nossa comunidade e precisam levar adiante também as reivindicações que as comunidades têm. E eu acho que uma grande reivindicação que nós fizemos, e várias vezes eu pessoalmente já fiz aos nossos deputados do PDT, é com relação à tabela do SUS. Então, acho que incremento na saúde precisamos ampliar, o município precisa ser mais parceiro da Santa Casa, mas também cobrar, lógico, que o serviço seja bem prestado, que esteja de acordo com aquilo que a comunidade precisa, mas também tentar ampliar essa questão de abrir portas para que a Santa Casa seja referência em outros serviços que ainda não é referência. Acho que isso é bem importante, é uma pauta bem importante a ser colocada, inclusive, para essa comissão, esse comitê, essa comissão gestora de saúde que a gente pretende implementar em São Gabriel. Abro um parêntese político na questão da saúde. Eu tive a oportunidade de concorrer a deputado estadual alguns anos atrás, com a ideia de que, imaginando que, entendo um gabrielense numa Assembleia Legislativa, ou poderia ser como deputado federal, como tantos outros já concorreram, com a ideia de que ter um gabrielense na Câmara dos Deputados, nós teríamos uma maior facilidade de trazer desenvolvimento, de trazer verbas para São Gabriel e com isso desenvolver o município. Por que é tão difícil eleger um gabrielense para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados? Porque muitas pessoas em São Gabriel não sabem conversar com os adversários, Bina. Não sabem conversar São Gabriel com os adversários. Não admitem sentar numa mesma mesa para dialogar os interesses da nossa gente. Então, começa por aí. Tu acha que a vaidade está acima de todas as coisas? Totalmente. Infelizmente, está. E eu acredito que a gente precisa amadurecer essas questões. Nós precisamos tratar a política de uma forma bem mais madura do que nós tratamos hoje em São Gabriel. Aquela política do revanchismo, do ranço, né? Eu sempre digo, eu nunca vou negar as contribuições que outros prefeitos tiveram para São Gabriel. Nós não podemos apagar a história da nossa cidade. Muitos governos contribuíram muito para o desenvolvimento de São Gabriel, mas também fizeram coisas erradas e que não contribuíram, a exemplo do governo que hoje está posto na nossa cidade, né, que faço duras críticas, que erra muito, é um governo muito falho, mas nós não podemos negar a nossa história, o que aconteceu, as pessoas que trabalharam por São Gabriel, independente de partidos, de ideologias, e acho que a vaidade, tenho certeza, que a vaidade é um dos grandes entraves para que São Gabriel não tenha representantes na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Cidades menores que nós têm esses representantes, e isso trava muitos investimentos e recursos que poderiam chegar em São Gabriel e não chegam por conta disso. Então, tu concordas Concordo com plenamente. essa situação de que nós poderíamos já ter um deputado estadual e um deputado federal, independente de partido, que traria desenvolvimento, e aí pela própria questão que tu disseste, poder sentar à mesa com essas pessoas, dialogar. Então, eu faço essa introdução para te vir com a pergunta agora.
a Malu, sendo prefeita em 2025, 2026, estaria disposta com diálogo a apoiar um candidato a deputado estadual ou um candidato a deputado federal de São Gabriel que não estivesse aliado ao seu governo, e se ele fosse o único candidato da região, em que pese, dentro da discussão, a mesa, que se firmasse o acordo de que as coisas funcionariam com um apoio total, vindo ou do Estado ou vindo do governo federal? Desde que essa pessoa tenha visão coletiva e não apenas interesse individual. Querer ser deputado para ser deputado não adianta, não reflete os interesses da comunidade. Agora, querer ser deputado para trabalhar ou deputada, né? Para trabalhar pela coletividade, levar as demandas de São Gabriel, colocar as demandas de São Gabriel acima de questões ideológicas e políticas, sim. O que é muito difícil, Bina, infelizmente, eu te falo isso com muita tristeza, é muito difícil que a gente encontre pessoas que coloquem interesses coletivos acima do individual. É muito difícil. Isso é o que entristece a nossa política do dia a dia. A política do revanchismo, ela está muito forte aqui em São Gabriel. A gente tem uma questão... lamentável dizer, mas nós temos uma questão cultural desse revanchismo do vermelho e do amarelo, do chimango e do maragato, daquela coisa, né, do gaúcho, da peleia, e eu acho que isso está sendo colocado acima dos interesses da nossa gente. Mas talvez a gente possa amadurecer e mudar isso, né, a longo prazo, nem que seja. Numa opinião pessoal, eu gostaria de que o prefeito e a prefeita da nossa cidade no futuro estivesse disposto a eleger um deputado estadual, um deputado federal, Romeu. Por quê? Porque isso estreita, isso facilita. Abre as portas para recurso. Que não existe. Não existe, né? Existe, obviamente, tu és um vereador, tu tens o teu deputado estadual, o teu deputado federal, que trabalha contigo, mas ele vou citar um exemplo, ele é de Cacimbinhas, entendeu? Ele não conhece, ele veio uma vez a São Gabriel em 2, 3 anos, 4 anos, ele não conhece a realidade. Ele tem uma noção de como as coisas funcionam. O Almeida comentou do deputado de Mas Caxias, o cara que é daqui, ele sabe o que passa aqui, né? E mais do que isso, ele sabe o que passa a região, porque eu não consigo aceitar, e já falava isso há outros anos, que, por exemplo, nós ficamos 3, 4 anos esperando que uma ponte fosse arrumada numa das BRs mais importantes do país, que é a ponte da Bossoroca. É verdade. Né? Então, por isso que eu coloco essa questão dentro da área da saúde, Malu, porque eu sei que se nós tivéssemos um representante lá, essa pessoa com certeza também traria valores para Santa Casa, traria emendas que poderiam ajudar o município, né, na questão da saúde. Então, por isso eu te fiz esse questionamento e vou fazer também para os outros que vierem aqui. Perfeito. Muito bom. O Malu, nós vivemos esse ano aí a maior epidemia de dengue já registrada na história recente do Brasil. Na história, na verdade, desde quando isso começou a ser mensurado. E muito se criticou governos estadual, federal, né, em diversas esferas, né, por ter chegado nesta proporção, principalmente o governo federal. Eu queria saber qual o teu posicionamento referente às medidas preventivas que tu poderia tomar, diferente das que estão sendo tomadas, seja aqui ou em outros municípios, né, para que esse problema não volte a aflorar de uma forma tão intensa a nossa região. Romeu, eu penso que principalmente a questão da dengue é uma questão educacional também, né? Além de uma questão de saúde, uma questão educacional. Nós temos que tratar de forma muito didática com as pessoas o que evita a proliferação da dengue, né? Todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, cuidar do seu pátio, né? Cuidar do seu local de moradia, para que não deixe água parada, para que tome aqueles cuidados. E nós precisamos também, paralelo a isso, essas questões educacionais que podem ser abordadas, inclusive nas escolas, né, séries finais, ensino médio, abordar essas questões de forma bem clara, para que as pessoas tenham amplo conhecimento. Nós também temos que incrementar o nosso setor de endemias no município, né? Priorizar os agentes de endemias. Nós tivemos em São Gabriel um período em que essas pessoas que trabalham no controle da dengue e das endemias perderam, inclusive, a insalubridade. Então, vejam como é que as pessoas vão trabalhar seguras, né, desempenhar um bom trabalho se elas não tinham sequer por um período a insalubridade, que lhes garantia segurança para poder estar ali manuseando garrafas, enfim, em pátios de residências de São Gabriel. Então, tudo é uma engrenagem, né?
forma didática, educacional, abordar esse assunto, valorização do funcionalismo dessa área, né? E abro um parêntese para falar sobre a questão do funcionalismo na área da saúde, precisa ser melhor remunerado, precisa ser melhor valorizado. Uma das bandeiras que eu defendo é o piso nacional da enfermagem, né? Tem uma preocupação muito grande, sei do impacto que isso causaria com relação à nossa Santa Casa, né? Temos que buscar fontes de financiamento para que isso aconteça, e aí nós entramos de novo na questão da falta de representatividade que nós temos, a nossa região tem, para poder buscar esses recursos para financiar essas despesas. Mas eu acredito, Romeu, que, sendo bem sucinta com relação à tua pergunta, temos que abordar do ponto de vista educacional e incrementar, valorizar e reforçar as estratégias municipais do nosso comitê de endemias. Ali as pessoas precisam ser valorizadas, seguras, para poder abarcar e aumentar as suas zonas de abrangência em toda a nossa cidade, para que não se repitam surtos como o que nós tivemos. Perfeito. A gente falou isso bastante no episódio 2 com a Fernanda, Infectologista, né? Filha da doutora Sandra. Sim. Muito bem. A gente ainda tem aqui 6 minutos, ou 6 minutos e meio, né? Eu queria saber de ti aí, que o pessoal perguntou bastante no direct, como é que tu pretende encarar o problema desses pacientes que precisam de uma atenção específica aí com relação à saúde mental? Paciente usuário de droga, o paciente que tenta suicídio, né? Paciente com depressão grave, que pode pôr em risco a própria vida ou a vida de terceiros, né? Como é que tu pretende abordar esses casos dentro de São Gabriel? Romeu, uma pergunta muito pertinente. Eu estive recentemente numa visita ao nosso Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, aqui de São Gabriel. Também visitei o Centro Especializado em Psicologia e Pedagogia, que funciona nos fundos do CAPS, né? A demanda é crescente, a demanda de saúde mental é crescente, nós temos que nos preocupar muito com isso e dar a devida atenção para esse tema. Eu penso que nós precisamos valorizar e melhorar as estruturas que nós temos para esses atendimentos, né? Hoje a depressão e a ansiedade são crescentes na sociedade, a gente vê, não tem ninguém que não tenha um amigo, um conhecido, um familiar que sofra, né, de depressão ou que tenha crise de ansiedade. Isso é crescente. Eu diria diferente, desculpa. Eu Sim. diria que não tem ninguém que nunca Que tenha nunca tido. tenha tido, é verdade, É o mal é do verdade, século, né? é verdade. Então a gente precisa ter estratégias que freiem pelo menos o crescimento dessas demandas e que possam atender as demandas que já existem, né? Nós temos ali no hospital a ala terapêutica, que desempenha um papel importante na questão das internações, mas nós temos que ampliar esse atendimento, né? Nós temos ali o CAPS, que cumpre a sua demanda ali de atendimento, mas tem uma demanda reprimida muito grande, né? Precisamos ampliar a contratação de profissionais. Ali no Centro Especializado de Atendimento de Psicologia e Pedagogia, nós temos que mudar tudo. Por quê? Porque nós não temos nem infraestrutura para atendimento, né? Salas pequenas, pouco arejadas, sem isolamento acústico. Nós temos que cumprir as normas do Conselho de Psicologia ali, né? Ter mais profissionais, porque aquele centro, ele trata das demandas que as UBSs enviam para o centro de psicologia, né? A pessoa chega na UBS, precisa de atendimento psicológico, vai para esse centro especializado. Chegando ali, tem 3 profissionais para atendimento que não dão conta da demanda. Precisamos de mais profissionais. Nós também precisamos ajustar alguns gargalos que tem com relação à saúde mental, que eu penso que estão também nas escolas. O ideal seria que cada escola tivesse um psicólogo, uma equipe multidisciplinar, pedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfim, uma equipe para atendimento, para fazer um filtro das demandas dessas crianças, desses adolescentes e encaminhar para esse centro de psicologia. Então, nós temos que atacar o problema na raiz do problema, quando ele começa, né? Nós sabemos que pessoas desenvolvem essas questões ainda na infância e na adolescência e que depois pioram na vida adulta, né? Então, se a gente tiver uma estrutura mínima que seja de atendimento, e pode ser até uma equipe volante, né? Digamos que tem uma equipe volante do município para atender as escolas com um psicólogo, um psicopedagogo, um terapeuta ocupacional, enfim, para mapear esses casos conforme a demanda que as escolas mandem para esse setor. E aí entra uma integração entre educação e saúde, né?
E incrementar o atendimento desse centro de atendimento psicológico que nós temos, com aumento de profissionais, como eu disse, melhoria da infraestrutura e investir mais na questão da terapêutica do nosso hospital. O que nós temos hoje em São Gabriel? Clínica de reabilitação? Não, a não ser particular, a não ser de iniciativas de questões de igrejas, até inclusive a Câmara homenageou uma iniciativa muito bacana que uma igreja desempenha aqui em São Gabriel, mas nós não temos no setor público, né, algo assim que possa atender efetivamente essas demandas. Acredito que seja necessário firmar parcerias, enfim, ampliar o atendimento do hospital nesse sentido, porque a demanda é crescente, nós temos que ter uma preocupação. Eu acredito que, assim, um dos pontos bem importantes da questão da saúde pública dos próximos anos é a questão da saúde mental. Se nós não tivermos um cuidado com essa área, como eu disse, uma parceria de uma engrenagem funcionando também com a educação envolvida, nós podemos ter grandes problemas, né, resultados negativos se a gente não puder atacar nesse sentido, dessa forma multidisciplinar o problema. Perfeito. Pina, 2 minutos ainda. Passa ligeiro o tempo. Passa ligeiro, né? Qualquer outro tema ainda que envolvesse saúde estaria estourando, Romeu? Acho que a gente poderia, então, passar para o próximo bloco, né? O que tu acha, Malu? Tu não te... Eu estou à disposição. Está à disposição? Tá. Então, vamos fazer, antes de nós passar para o último bloco, que é um bloco mais curto, queria dar um presente para a Malu aí. Tá aí, ô Fernanda. Malu, tu vai ganhar uma caneca igual a nossa. Tá? É um presente da Guapa. A Guapa é a nossa primeira... Nina, entrega para a Malu aí. Muito obrigada. Merece. A Guapa, nossa parceira. Nossa primeira parceira comercial. São maravilhosas. E a Guapa faz a nossa caneca aqui, ó, pessoal. Caneca top. E a caneta top. Tem água, por enquanto água, pessoal. Ela vai fazer uma taça de vinhos, viu? Porque aqui o estúdio é gelado, né? Tu viu? Vai ter que voltar aqui. Tá. Então, agora, Malu, nós estamos indo para os 5 minutos finais. Eu vou só zerar o meu timer aqui. E esse eu vou chamar carinhosamente, né, do bloco treta. Tá? Podemos chamar assim, pessoal, agora é momento da audiência. O momento da treta aí, ó. Hashtag treta. Tá? Para quem entrou na live depois, no início da live, eu expliquei as formas, as considerações e pequenas regras que a gente fez para manter a isonomia desses episódios com os pré-candidatos. Então, isso foi aceito por todos eles. A ordem dos entrevistados aqui foi definida por sorteio, né? Tá todo mundo de acordo e a regra é a mesma para os 3, tá? Dentro dessas regras foi estipulado que cada pré-candidato encaminhasse uma pergunta para o seu oponente que estivesse aqui sendo entrevistado. Como a Malu é a primeira, o Lucas mandou uma pergunta para nós e o Rossano Farias mandou. Então, o Bina vai colocar a pergunta aqui, vai botar... tu pode ouvir ela, se tu tiver alguma dúvida... Só um pouquinho, Bina. Só estou mostrando aqui a imagem para a Fernanda aqui. Se tu tiver dúvidas do áudio, alguma coisa, tu pode ouvir ela 2 vezes, tá? Tá bem. Mas tu vai ter 1 minuto e meio para responder. É uma resposta curta e grossa, tá? Então, é o momento treta do podcast. É a estreia do momento treta também. Tá começando agora. Acho que o nome ficou bom, né, Vina? Maravilhoso. Tá? Então, vamos preparar o timer então, aqui está o outro pré-candidato, Lucas Menezes, atual prefeito de São Gabriel, que vai fazer a sua pergunta para a pré-candidata Malu Bragança. Então, nós vamos fazer assim, ó, o Bina bota a pergunta e aí, quando tu der o ok para a resposta, tu termina de ouvir, tu pergunta se tu pode, se quiser pedir por vídeo de novo, né? O áudio pode ficar, enfim, baralhado alguma coisa. Tu tem direito a ouvir a pergunta 2 vezes, tu vai ter, quando tu der o ok, tu vai ter 1 minuto e meio para responder. Tá, joia. Tá bem? Ok? Vamos lá. Pré-candidata Malu, a senhora teve participação direta no governo que foi mais reprovado na história de São Gabriel. Participação como secretária e depois como candidata a vice-prefeita quando alcançaram 8% dos votos. Ainda assim eu pergunto, qual a conquista, qual a obra, qual a ação efetiva desse período do seu governo que a senhora considera que ele credencia para disputar a eleição em 2024?
Não Bom. precisa repetir, tá tranquilo. Tá. 1 minuto e meio. Bom, eu devo dizer ao pré-candidato Lucas que eu considero que o pior governo da história de São Gabriel é este governo que aí está, o governo atual, né, um governo que infelizmente envergonhou a comunidade de São Gabriel com uma visita da Polícia Federal ao Palácio Plácido de Castro, né, um governo que apresenta muitos problemas, muitas falhas, muitas omissões frente ao que a comunidade pede e precisa. Dentro da minha atuação no governo do ex-prefeito Roque, fui secretária de Turismo, Cultura, Desporto e Lazer por 1 ano e 6 meses. Considero que fizemos parcerias inovadoras com a Liga de Futsal, com a Liga de Futsal. Fizemos dentro da pasta que me cabia, né, carnaval, muito apoio aos festivais tradicionalistas, ao nosso tradicionalismo como um todo, fomento à prática esportiva, tivemos diversas atividades e pude dar o meu melhor, porque sempre tive muita esperança e sempre vou ter em fazer o melhor para São Gabriel. Então, eu considero que dentro daquilo que me cabia, pude desempenhar um bom papel. Fico triste, acho pouco justo que façam acusações ao ex-prefeito Roque quando ele, né, como todos sabem, faleceu e não pode se defender, né? Então, ao que me cabe, dentro da minha atuação naquele período, considero que fiz uma boa atuação, tanto que hoje sou vereadora e até hoje lembram do nosso trabalho junto à Secretaria de Turismo na época. Deu bem certinho. Olha aí, cronometrado. Tá, muito bem. Vamos para a segunda pergunta, então, do momento treta, né? Aqui estou mostrando aqui para a Fê, a nossa produção, que é o pré-candidato Rossano Farias, que vai agora fazer o seu questionamento à pré-candidata Malu Bragança. Malu, seja direta e franca, já que na audiência pública tu esteve aqui e não falaste nada sobre a empresa de transporte urbano de São Gabriel. A representante da empresa, filha dos proprietários da empresa, é sua aliada política ou não é? Pois ela está afiliada no PSB, está ativa em diversas redes sociais do partido e o seu chefe de gabinete é presidente do partido. Empresa essa que prejudicou, deixando alunos da Unipampa sem transporte, trabalhadores noturnos, estudantes à noite e pessoas que levavam seus filhos para a creche sem transporte. Reduziu várias linhas em São Gabriel sem nem dar satisfação para a população, causando um caos. É sua aliada a representante da empresa Urbanos ou não é? Precisa repetir a pergunta? Não precisa, tá tranquilo. 1 minuto e meio. Bom, as pessoas elas têm as suas opções políticas de se filiarem ao partido que bem entenderem. Inclusive o PSB, partido que essa moça é filiada, o pré-candidato Rossano Farias também já foi filiado a esse partido. Então as opções políticas das pessoas, elas são livres, né, para optarem pelos seus partidos que melhor atendam aos seus interesses políticos. Com relação ao transporte coletivo, acredito que já falei bastante sobre isso, estamos buscando soluções, porque enquanto muitos brigam e batem boca, a gente vai atrás de soluções, né? Eu não quis dar o spoiler, mas vou ter que dizer, aqui nós estamos trabalhando num projeto grandioso para São Gabriel com relação à tarifa zero do transporte coletivo e estamos buscando subsídios na cidade de Parobé, onde o prefeito Diego, que é do PDT, é um grande gestor, aplicou isso lá, deu certo e nós vamos atrás para podermos aplicar aqui em São Gabriel, porque transporte coletivo diz respeito à mobilidade urbana. Acho que o pré-candidato precisa definir se ele é realmente pré-candidato ou empresário do transporte coletivo. Ainda sobrou uns segundinhos aí. É isso, né? Então é isso. Então tá bom. Perfeito. Pessoal, Malu, tu tem considerações finais aí para um Beleza. tempinho aí de 2 minutinhos aí para... Eu agradeço muito, Romeu e Bina, a oportunidade, agradeço a toda a produção aqui do Fala Doc. Foi uma oportunidade de conversar, né, temas bastante relevantes à comunidade de São Gabriel. Faltaram alguns temas que eu acredito que numa próxima oportunidade a gente pode trazer à tona, como a questão da educação, né? Nós temos uma preocupação muito grande com a educação no nosso município. Queremos dizer que a educação ela é uma prioridade e sempre será para o PDT, é um partido que tem no seu histórico essa questão da educação muito forte, né? Nós temos deveres a serem cumpridos com a educação de São Gabriel, como o pagamento do piso dos professores, como melhoria na infraestrutura das nossas escolas. Acho que isso é de fundamental importância e que a comunidade possa conhecer um pouco mais da nossa história através do que nós vamos falar daqui para frente, os debates que vamos trazer daqui para frente. Estamos aí há 4 meses
das eleições, um futuro que precisa ser decidido democraticamente, que é o auge da nossa democracia, né? A escolha dos nossos candidatos, de quem vai nos representar no legislativo, de quem vai comandar a nossa cidade pelos próximos 4 anos. Eu tenho certeza absoluta que a comunidade ela clama por mudanças, clama por um novo tempo, e que bom que nós estamos tendo essa oportunidade de estar aqui neste ambiente super gentil para conversar de maneira muito franca temas muito importantes, principalmente com relação à saúde. Sempre é um grande aprendizado e eu agradeço muito a oportunidade, eu agradeço toda a audiência de quem esteve aqui conosco nos assistindo e em breve voltaremos. Muito obrigado, Malu. Vai ser sempre muito bem-vinda aqui. Pessoal que assistiu a live aí, a gente agradece enormemente a presença de vocês, né? Lembrando que esse episódio ele é feito pela JC Studios, do Júnior e da Carol, e pela FF Marketing da Fernanda. Eles que nos dão todo esse suporte. O Júnior não pode estar conosco hoje, né, Carol? Mas estamos aqui indo já para o próximo, para o 6º episódio, né, Albina? O podcast deu uma engrenada agora, acho que a gente nem esperava que fosse tão rápido assim. E agradecemos, em até 15 dias esse episódio vai estar disponível nas plataformas do Spotify e do YouTube. E daqui a 3 semanas, né, Carol, a gente tem o prefeito Lucas Menezes aqui. É isso, né? Acho que são 3. Mas as agendas estão no feed do Instagram, tá? Pessoal, vamos encerrando por aqui, então. Muito obrigado a todos, obrigado aos que nos assistiram, que mandaram perguntas. Fiquem com Deus, uma boa noite. Abraço. Mais. Malu, obrigadão, Malu. Obrigado, Malu. Um abraço. Adorei. Obrigado, foi muito bom. Obrigadão.